Olá, pessoal. No Ligando os Pontos desta semana, nós vamos falar sobre a posse do Donald Trump e a vergonhosa classe política e empresarial brasileira. Para tanto, nós vamos falar sobre 4 pontos específicos: o ritual de posse, as diferenças entre os bilionários americanos e brasileiros, o tipo de perfil que tem o Donald Trump, a religião dele, ele é presbiteriano, e, por fim, uma conclusão, que é como é que fica o Brasil diante disso. Pois muito bem. A posse do Donald Trump foi uma bofetada para o Brasil por várias razões. Uma delas, o ritual de posse evidenciou a tragédia e a diferença das maçonarias que fundaram os Estados Unidos e o Brasil. São maçonarias completamente distintas, como nós já falamos. A maçonaria americana, os resultados dela, que é uma maçonaria cristã, não é? O resultado da ação dessa maçonaria está aí, 200 e tantos anos depois. Qual é o resultado da maçonaria azul e vermelha, que criou a independência e criou a República Brasileira? Está aqui. O Brasil é uma tragédia sem precedentes. Os fundadores dos Estados Unidos conseguiram criar uma nação onde o respeito e o culto aos ritos e aos mitos são pilares fundamentais. Porque sem rito e sem mito, você não tem uma ideia que conecte a realidade concreta, material, com uma realidade transcendente, espiritual. O Brasil não tem isso. Os fundadores dos Estados Unidos, portanto, conseguiram criar uma nação. O que nós vimos ontem, no processo, em todo o rito de posse de Donald Trump, foi exatamente isso. O respeito aos ritos e aos mitos. A alternância de poder político dentro dos Estados Unidos desenrola-se de modo contínuo e ininterrupto há mais de 200 anos. Existe um apreço à liturgia do cargo de presidente e à presidência em si. O que nós conseguimos claramente perceber é que os americanos conseguiram construir algo muito semelhante ao funcionamento da monarquia inglesa, onde a instituição da coroa e do monarca são símbolos vivos, concretos, acima das pessoas físicas, né? É impossível você considerar que o monarca da Inglaterra coloca os seus interesses acima da coroa. E caso ele o faça, a coroa em si dá um jeito de suprimir a sua intenção. Ou então a coroa quebra. Portanto, o que nós temos aqui? Nós temos uma relação do intemporal, ou seja, a coroa, monarca, que é aquilo que subsiste acima do tempo e do espaço, ou no caso, nos Estados Unidos, é a presidência, que deveria ser o equivalente no Brasil, que seria aquilo que representaria a intemporalidade, com a sua contraface temporal, que é a pessoa física, que é ungida, alçada ao cargo, seja o monarca, seja a pessoa do monarca, seja a pessoa do presidente. E essas relações, essa relação entre o intemporal e o temporal articulam-se impecavelmente. É isso que dá estabilidade ao povo e à nação. Vamos ver um outro exemplo? A própria estabilidade do Vaticano. Não é? O pontífice, então, nós temos a mesma estrutura.
Você tem uma relação do intemporal com o temporal. Não há nenhum país do mundo sério que possa abrir mão da relação da intemporalidade com a temporalidade. Nenhum país do mundo sério pode abrir mão da carga simbólica do que essas coisas representam. Os Estados Unidos têm uma única Constituição desde a sua fundação. O Brasil teve 8 constituições desde a independência até agora. O Brasil nunca teve alternância de poder contínua. Ao contrário, ele vive de golpes de Estado, oriundo das guerras intestinas travadas entre os grupos oligarcas, os grupos populistas e as forças armadas. Ora, os Estados Unidos têm magnatas em número muito mais expressivo que o Brasil, mas esses magnatas não se matam entre si na busca louca de alternância de poder, e nem tampouco eles jogam o país dentro de uma instabilidade contínua. Os Estados Unidos têm forças armadas e elas não se envolvem na política como se envolvem no Brasil. O Brasil do Império e da República nunca teve respeito nem pela coroa, nem pelo monarca, nem pela república, como símbolos vivos e concretos acima das pessoas. O Brasil não tem estabilidade, o Brasil não tem símbolos, o Brasil desconhece e despreza o que seja a relação do eterno com o temporal. Como é que isso pode ser um país? Isso não é um país. Isso é alguma outra coisa que, por hábito, tem se chamado de país. Isso é uma mixórdia coletiva. Segundo ponto. Donald Trump é um bilionário. E ele é o exemplo vivo de que os ricos dos Estados Unidos fazem fortuna, porque na América existe capitalismo verdadeiro. Ou seja, os ricos americanos não são ricos porque eles vivem de pregões ou de licitações estatais. Isto é, os ricos americanos não enriquecem parasitando o Estado. Aliás, tudo aquilo que eles não desejam é ter o Estado paralisando os seus negócios. À guisa de exemplo, vale lembrar que mesmo os 4 magnatas, que foram os responsáveis, digamos, que inventaram a supereconomia americana, e que são atualmente os pilares da NOM, não é? Construíram as suas fortunas através de um esforço pessoal. Quem são esses magnatas? É o Carnegie, que é um magnata da siderurgia, o Rockefeller, que é um magnata do petróleo, o Gould, que é um magnata das ferrovias, dos telégrafos, de como funcionavam os títulos públicos, e o J.P. Morgan, que é um magnata das finanças corporativas. Esses magnatas, exatamente porque eles fizeram a sua fortuna dentro do capitalismo, agora eles não admitem nenhuma regra capitalista para criá-los. Mas isso é uma outra história. E isso foi muito bem exemplificado por Olavo de Carvalho no livro dele, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, um debate entre o Alexandre Dugin e o Olavo de Carvalho. Um livro muito interessante, simples, pode ser comprado inclusive em aeroporto, que foi onde eu comprei para os meus alunos. É esse aqui, que conta a história desses 4 magnatas americanos que inventaram essa supereconomia americana. Aqui vocês vão ver, por exemplo, que esses magnatas, ou qualquer livro que você pegar que conte a história desses 4 magnatas americanos, vocês vão ver que a fortuna deles foi construída por eles próprios. Não é? Como é que funciona o cenário brasileiro empresarial? É o oposto disso. Ou seja, o bilionário brasileiro, o mais importante bilionário brasileiro, se nós formos buscar como é que esses bilionários brasileiros, importantíssimos, fizeram as suas fortunas, nós seremos obrigados a constatar que os ricos brasileiros têm as suas fortunas construídas com ajuda estatal. E eles não conseguem manter a sua fortuna sem o Estado, sem a influência do Estado, seja ele o Estado federal, o estadual e o municipal. Então a resposta
a esta pergunta: qual é o bilionário brasileiro importantíssimo que teve a sua fortuna feita à revelia do Estado? A resposta a essa pergunta nos dá uma dimensão exata da mentira e da farsa histórica do capitalismo no Brasil e, por conseguinte, da tragédia que assola esse país. Não é? E essa é uma das razões, de fato, pelas quais o Brasil não se desenvolve, pelas quais nós temos uma classe empresarial tacanha, porque de fato eles não têm que se esforçar. Eles vivem à revelia dos impostos que os cidadãos pagam, porque as empresas não são competitivas. O Brasil tem 500 anos, os Estados Unidos também. Nós esquecemos disso, não é? Quer dizer, as Américas foram criadas na mesma época. As estruturas. Portanto, é preciso buscar as causas reais desses fatos históricos. Donald Trump é bilionário, é inteligente, é culto. O homem é o autor de mais de 30 livros escritos, cujas previsões políticas e econômicas ao longo de décadas foram se mostrando absolutamente precisas. Eu gostava de saber se existe no Brasil algum bilionário com esse perfil, ou seja, algum bilionário que tenha escrito livros e feito fortuna sem o Estado. Um outro ponto importantíssimo: Donald Trump é presbiteriano. Não tem nenhuma vergonha de chamar em nome de Deus, de falar de Deus. Qual empresário brasileiro nós vemos falando em nome de Deus? Qual político brasileiro nós vemos citando Deus? Nenhum. Portanto, o Brasil não é meramente um país laico. Os Estados Unidos também são laicos. O que acontece que aqui, qualquer menção que se faça à transcendência é visto de uma forma estranha? Trump é presbiteriano. No entanto, aqui cabe uma outra dimensão na sua pessoa. Todas as referências, ao menos que eu vi, ao apoio que ele diz que dará a Israel, ultrapassam o cenário meramente cristão e demonstram que Donald Trump mergulha no messianismo judaico, conhece bem o messianismo judaico e apoia o messianismo judaico. Haja vista a promessa da mudança da embaixada americana para Jerusalém e as estreitas e as íntimas conexões que isto tem com a chamada construção do terceiro templo de Israel e a vinda do Messias hebraico. Não é sem razão que rabinos ultra-ortodoxos já fizeram pronunciamentos emblemáticos do papel de Trump acerca disso, comparando-o inclusive com personagens bíblicos. A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: como é possível um cristão apoiar o messianismo judaico? É que as pessoas, o Donald Trump virou um ícone, e as pessoas não estão percebendo que esse discurso é impossível dentro do ambiente cristão. Não é? Hoje, crer em messianismo e em profecias é algo completamente condenado, mesmo dentro da esfera das igrejas cristãs. Mesmo as presbiterianas que adotam a ideia do Espírito Santo. Ora, aqui tem um outro dedo na ferida que eu quero colocar. As igrejas presbiterianas são oriundas da Reforma Protestante do século XVI. A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão, cunhado no início do século XVI por Lutero, quando da sua publicação das 95 Teses, não é? Onde ele protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, propôs uma reforma no catolicismo romano e, a partir daquilo ali, criou-se outras igrejas. É interessante, porque os católicos acusam Lutero de heresia. O Papa agora resolveu quase que canonizar Lutero.
e tem recebido muitas críticas a respeito disso. Ora, os católicos acusam os presbiterianos ou os protestantes de heresia. Não é curioso que um herege presbiteriano, Donald Trump, esteja a ser ovacionado pelos cristãos do mundo inteiro, inclusivamente os católicos, como o homem que salvará a América e a cristandade? Ora, a vida nos reserva muita surpresa, não é? Não é curioso que os Estados Unidos, uma nação cuja imensa maioria dos pais fundadores eram protestantes, serem um exemplo de cristandade e de salvaguarda da cristandade? Mas não são os protestantes hereges? Qual empresário ou político brasileiro acredita ou entende, por exemplo, o que é de fato o messianismo dentro de um contexto judaico, cristão e da tradição luso-brasileira? Porque nós temos um messianismo luso-brasileiro que está ligado, intimamente ligado, com a ideia do fim dos tempos, com a história de Israel, com o combate ao Islã e com a salvaguarda da cristandade, que é o mito de Dom Sebastião. Qual empresário político brasileiro ousaria falar na construção do terceiro templo de Israel, no apoio a isto? Bastam esses exemplos para nós demonstrarmos que o Brasil é uma ópera bufa, de mau gosto. O Brasil sofre da síndrome. Há duas cabalas, uma cabala luminosa e uma cabala negra. O último sefira da cabala negra chama-se Adramlek, que é o pavão orgulhoso. O Brasil sofre da síndrome do pavão orgulhoso, da cabala negra, que recusa-se a olhar para sua própria feiura, mantendo-se na ilusão louca de autoproclamar-se a própria beleza divina. Não há nenhum político brasileiro, nenhum empresário brasileiro, ninguém dentro dos quadros das Forças Armadas, ninguém dentro da família imperial brasileira que seja minimamente equivalente a Donald Trump. O trabalho que o Brasil tem de fazer sobre si está todo por fazer, porque nunca foi feito. Há 200 anos, a história do Brasil é uma farsa. Se esta farsa e esta alucinação coletivas não forem destruídas sem dó nem piedade, o Brasil caminhará cada vez mais para o abismo. E não há riqueza de subsolo que possa dar conta da estupidez e da ignorância quando ela é endêmica, quando ela é coletiva e quando ela assolou todos os escalões da nação, dos ricos aos pobres. O Brasil é um país de subsolo rico? Claro que é. Incontestavelmente. Muito mais rico do que o subsolo americano. Só que nós nos esquecemos. O Brasil celebra, ovaciona constantemente a sua riqueza, o seu petróleo, os seus minérios. Por acaso ele tem classe empresarial competente para explorar essas riquezas? Como, por exemplo, esses 4 americanos? Nós devemos nos lembrar
de que todo burro rico destrói a fortuna que ele herdou da família exatamente porque ele é burro e é rico. Porque hoje e sempre, até para ser rico e manter-se rico, é preciso competência, inteligência e seriedade. Isso falta à classe política brasileira, à classe empresarial brasileira. Quando é que o Brasil terá um Donald Trump na presidência da República? Não sei. Sinceramente. O que nós temos são simulacros de alguma coisa. E vamos nos alimentando desses simulacros. Com medo de olhar para a própria feiura. Ora, um alcoólatra só se cura do alcoolismo quando ele reconhece que é alcoólatra. Portanto, comparar os políticos brasileiros atuais, qualquer que seja, com Donald Trump, igual eu já vi algumas forçações de barra, sinceramente, o Brasil é uma miséria. Comparar qualquer empresário brasileiro com Donald Trump realmente é a forçação de uma nota. Então, um país que continuamente tem que continuar mentindo sobre o que ele vai continuar sendo simplesmente isso, uma mentira. E toda mentira é uma construção sob areia. Um dia a casa cai. Será um grande bem para o Brasil o dia que, de fato, a República cair. E que, além dos poderes, caia tudo que orbita ao redor dessa mentira. Porque somente depois desta queda, mais profunda do que a de Lúcifer, o Brasil poderá renascer das cinzas. Não como Fênix, porque não é Fênix. Terá que, de fato, renascer ou nascer pela primeira vez, desde que ele rompeu os laços com a coroa portuguesa. Porque o Império e a República são dois projetos maçônicos de uma maçonaria pobre, mesquinha e maldita. A beleza e a grandiosidade da posse do sistema presidencialista americano, para o Brasil chegar em algum momento a ter aquilo, nós vamos levar uns 200 anos. Até lá, nos contentemos em trabalhar de forma séria e honesta. E para tanto, sair do papel de pavão orgulhoso da cábala é fundamental. Até o próximo Ligando os Pontos.